Nova Manhã. Brasília. Entrevista. Bom, e agora a gente atende a uma sugestão, um pedido da nossa ouvinte Ezi Veloso. Ela que mandou uma mensagem pra gente falando que está aumentando aí a incidência de escorpiões na região onde ela mora, mas também em todo o DF, pedindo explicações sobre o porquê disso, como é que a gente faz caso encontre um animal peçonhento em casa. E aí a gente vai trazer justamente esse tema aqui hoje. Quem nos ajuda nessa conversa é o Israel Pinheiro, ele que é biólogo da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF, gentilmente atende ao nosso convite. Israel, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Só queria fazer uma pequena correção. Israel Moreira. Israel... Ele é muito famoso, né? Ah, menino. Vamos brigar com a assessoria da secretaria que passou Israel Pinheiro. Israel Moreira. Israel Pinheiro correção feita. Um dos grandes nomes de Brasília, né, Israel? Seu xará. Aliás, às vezes não devidamente reconhecido. A gente fala tanto de Niemeyer, né? É. Mas temos Israel Pinheiro, temos Bulemax, temos Lúcio Costa, tem tanta gente, Atos Bucão, que ergueu essa nossa cidade aqui. Tá aí, correção feita então, Israel Moreira, biólogo da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF. Israel, então, antes da gente começar a conversa, trazer alguns dados aqui para o nosso ouvinte, né? Um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que de janeiro a 12 de novembro deste ano, o DF já registrou quase 2.500 acidentes envolvendo animais peçonhentos. No mesmo período do ano passado, foram 2.210 ocorrências do tipo e a maioria desses acidentes foi causada por escorpiões. A gente consegue explicar por que realmente a gente vê, especialmente nessa época do ano, muita gente dizendo que encontrou escorpião em casa, que teve algum tipo de incidente ou de acidente envolvendo um escorpião? Tem algum fator que propicia o aparecimento desses bichos, não? Bem, os escorpiões são animais muito bem adaptados ao ambiente urbano, né? Então, ele encontra todas as condições favoráveis para sobreviver, para se multiplicar, né? Para se reproduzir. Muita comida, muito esconderijo, as condições ideais, né? Uhum. Normalmente, assim, a maior atividade dele, maior pico de reprodução é nas estações chuvosas, no período quente. Apesar de que com as mudanças climáticas esse elemento tem mudado, né? Ele tem encontrado mais condições de se reproduzir de maneira igual o ano inteiro. É claro que também na estação chuvosa os esconderijos dos escorpiões são invadidos pela água. Isso favorece eles se dispersarem, né? Acessar as casas, acessarem mais a superfície, né, das cidades para poder, e aí dessa forma acaba tendo maior contato com as pessoas também. Isso favorece então os acidentes. Israel, quando se fala em escorpião, eu me lembro do filme Marcelino Pão e Vinho, um filme antigo, um clássico do cinema, e aí eu lembro lá da cena do escorpião, e aí eu cresci com essa coisa de que o escorpião é um bicho muito mau, né, que pode fazer muito mal. O que o escorpião faz? Ele te pica e esse tem um veneno? Faz aquela explicação bem didática pra gente do qual é o risco de um escorpião por perto. Então, o escorpião é um animal peçonhento, né? Tem peçonha e é capaz de inocular, né? De injetar esse veneno nas pessoas com uma ferroada, digamos, né? Então, assim, é um animal que muitas vezes ele pica por defesa, né? Uma resposta de defesa quando se sente ameaçado. Porque normalmente ele usa esse veneno para paralisar suas presas, para que ele possa devorá-las, né? Então, realmente, por isso que o nome é acidente. Uhum. Quando a gente tem um contato com o escorpião e leva uma picada, é um acidente, porque não é a intenção do animal sair picando quem aparece na frente, mas sim quando ele se sente ameaçado. E muitas vezes eles estão eventualmente escondidos dentro de um sapato, né? A gente vai calçar o sapato, a gente pressiona o animal quando acontece a picada, ou atrás de uma toalha, né? Porque os escorpiões eles gostam de ambiente escuro e úmido, né? E imagine na nossa casa quantos ambientes assim nós temos, né? Atrás de uma toalha, atrás de uma cortina, das camas, de caixas, né? Então, é uma infinidade de ambientes que se você vai mexer ali e agride, digamos, o animal, né? E se sente ameaçado, aí acontece o acidente, né? A picada.
Ô Israel, a gente vê muita gente que diz que encontra, né, esses escorpiões dentro de casa colocando a foto que parece a mesma, né? Aquele pequenininho amarelinho. De fato, esse é o escorpião mais presente aqui no DF? Ele é o mais perigoso, é o menos perigoso? Urbano, o escorpião amarelo, ele é super adaptado a viver perto da gente, né? É uma das poucas espécies aí que tem uma adaptação fácil de viver ao lado do ser humano. Então, por conta dessas razões que eu mencionei, de a gente criar ambientes favoráveis à instalação do animal, ele acaba se aproximando mais ao ponto de ser encontrado dentro de casa, né? Se a gente favorece a sua entrada também, por exemplo, permitindo um acesso, né, como não ter rodo de vedação nas portas, não ter telas nas janelas, isso tudo permite o acesso. Tela nos ralos, né? Porque os escorpiões também estão no esgoto, nas caixas de gordura, nas caixas de telefone, e através das tubulações eles acessam o interior da casa. Então, esses cuidados servem para todo mundo, né, Israel? Às vezes a gente acha então que só quem mora em casa, na área rural, que tem que se preocupar, mas o escorpião pode chegar perto da gente mais fácil do que a gente pensa. Com certeza, né? Os escorpiões eles estão em todos os lugares, no ambiente rural, no ambiente urbano, e as pessoas às vezes acreditam que nos apartamentos os escorpiões não acessam, muito pelo contrário, né? Como os apartamentos estão todos interligados pelas tubulações, e essas tubulações são interligadas às caixas que ficam lá embaixo, né? E ali, se há uma proliferação de baratas e também de escorpiões, é muito fácil eles acessarem o interior de um apartamento, por exemplo. Isso vale para as casas também, isso vale para os prédios, todas as construções humanas, né? Porque onde não tem barata, e a barata é o principal alimento do escorpião. A presença de barata é um dos fatores para se estabelecer ali uma população de escorpião. Tá. Agora, Israel, encontrei um escorpião na minha casa. Por sorte, ninguém foi picado. Estou trazendo aqui uma situação. O que eu devo fazer? Dar um jeito de capturar esse bicho e chamar quem? Mata, não mata? Faz o quê? Acho que mata. Todo mundo vai matar nessa ideia. Eu sou biólogo, né? A gente sempre quer proteger a vida, né, dos animais, é difícil. Mas, enquanto a vida do ser humano está em risco, eu recomendo a pessoa eliminar o animal, né? Que a captura pode se representar um risco, né? Embora não seja tão difícil, mas é meio perigoso de qualquer forma. É um animal peçonhento que, se a pessoa descuidar, se estiver com o pé exposto, né, acaba tentando eliminar e o animal acaba picando, infelizmente. O ideal, elimina mesmo, né? E contacte a vigilância ambiental, né? A gente tem pelo 160, a nossa ouvidoria da Secretaria de Saúde recebe as solicitações de inspeção, ou então pelo número 2017-1344 também. E nós temos equipes espalhadas pelo Distrito Federal que atendem essas solicitações, vão ao local vistoriar o imóvel, né, o ambiente, para tentar identificar quais são as condições que estão favorecendo a entrada do escorpião, né, o estabelecimento dele ali naquele lugar. Às vezes é a estrutura da casa, do imóvel que favorece isso, né, como eu mencionei, o uso de rodo de vedação, né, também a questão de frestas em muros, caixas de esgoto estampadas, fossas, tudo materiais de construção armazenados, né? Jardins, quintal mal cuidado, né? Isso tudo favorece a presença do escorpião. E a nossa equipe, ela é capaz, então, de identificar e auxiliar os moradores a tomar algumas providências que melhoram as condições do ambiente para que não seja tão confortável para o escorpião. E vai para o hospital ou é só uma picadinha que passando um álcool resolve alguma coisa assim, Israel? Sim, olha, ainda bem, a maioria dos acidentes que acontecem na nossa região, eles são acidentes leves, que é o que você mencionou, é uma picadinha, mas muito dolorosa, né? As pessoas relatam muita dor, né? Então não dá para menosprezar como uma picadinha, né? Mas, assim, uma parte dos acidentes, uma pequena parte, realmente pode evoluir para um quadro mais grave, né? Então é preciso, quando ocorrer uma picada, lavar o local e se dirigir imediatamente a um hospital, né? Preferencialmente
hospital público, né, da Secretaria de Saúde, porque é o local onde há o soro anti-escorpiônico, né? Então, nos hospitais particulares não tem, mas podem ser manejados por lá. E realmente há uma picada, então você precisa se dirigir imediatamente, não menosprezar, pode não significar grande coisa, mas pode também ter efeitos ruins, né? Israel, a gente está falando dos escorpiões, mas existem vários outros animais peçonhentos, né? Por exemplo, serpentes, aranhas, lagartas, abelhas. Inclusive, a gente falou nessa semana, não é, de um caso de ataque de abelhas, se aqui a gente pode falar assim, salvo engano, na 509 Sul, ali na região comercial, uma mulher e um homem acabaram tendo de ser levados ao hospital. Esse tipo de acidente é comum aqui também, Israel? Ou, por exemplo, as abelhas só partem para cima mesmo das pessoas quando provocadas de alguma forma? Se você me permite, Aline, deixa eu só fazer um acréscimo em relação aos escorpiões, para a gente, Claro. antes de mudar para essa questão dos outros animais. Sobre a questão do controle dos escorpiões, assim, é importante destacar o seguinte: não se recomenda usar inseticidas para controlar escorpião, né? Tá. Apesar de haver produtos disponíveis para isso, né? O Ministério da Saúde orienta a Secretaria de Saúde para evitar esse tipo de recomendação, porque não se sabe se esse inseticida funciona muito bem no ambiente urbano, porque às vezes o escorpião entra em contato com o inseticida ou não entra em contato. E aí isso pode causar na gente, né, uma sensação de que o problema foi resolvido e a gente acaba descuidando, né, negligenciando com as medidas preventivas que eu mencionei. Então, a questão de controle de escorpião com inseticida é um cuidado que se deve ter com muita ressalva. Em relação ao que você perguntou, assim, como você mesmo mencionou, a maioria dos acidentes no DF são escorpiões que causam, né? Uma parte tem as serpentes também, que acaba sendo um acidente mais grave, né? Acidente com serpente, e outra parte com as abelhas. Realmente, assim, no período de queimadas, principalmente, a gente já saiu desse período, né? As abelhas acabam perdendo seus espaços, né? E acabam buscando ambientes mais seguros, assim como todos os animais, né? Durante uma queimada, escorpiões também, né? Roedores, enfim, vários animais acabam buscando na cidade um ambiente mais seguro, e a gente oferece esse ambiente seguro, né? A gente oferece comida, a gente oferece habitação, né? As construções favorecem a instalação de diversos animais, e entre eles os peçonhentos, e com destaque as abelhas também. Essa maior proximidade é o que favorece também os acidentes, né? Eu queria também, só sobre o escorpião, perguntar qual é o tamanho médio e o máximo de um escorpião, Israel? Os 7 centímetros, mais ou menos, um adulto médio, né? E vive em torno de 4 anos. Anos. 4 anos. Que coisa, achei que vivesse menos. Tem escorpiões que chegam a décadas, né? Olha aí, olha aí. Tá aí. Israel, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou aqui no Nova Manhã Brasília com Israel Moreira, ele que é biólogo, então, da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, bateu um papo com a gente, prestou um serviço aqui sobre os acidentes com animais peçonhentos. Vamos só reforçar rapidamente, Israel, antes da gente terminar, os telefones para contato para a população que, por acaso, encontrar algum animal peçonhento em casa, como um escorpião, e queira acionar a Secretaria de Saúde. Sim, pode ser feito, então, feita a solicitação pelo número 160, né, na ouvidoria, e pelo número 2017-1344. Tá certo. Como eu disse, nós temos equipes distribuídas que vão atender. Não é um atendimento emergencial, mas pode ser agendado. Tá certo. Israel, obrigada, viu? Um bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Bom dia. Um abraço. Valeu.